feliz de estar aqui, muito feliz também de ver cada um de vocês. Eu queria começar ministrando aqui sobre algo muito importante para nós. Tem um homem de Deus aqui nessa noite? Se tem homem de Deus é porque ouviu o chamado do Senhor para nossas vidas. Nós precisamos em todo tempo crer que o Senhor ele nos chamou para um propósito. Nós precisamos entender de que não importa as situações, não importam as circunstâncias, existe um chamado de Deus para cada um de nós. Só que o chamado de Deus é para nós exaltarmos o nome do Senhor. É sobre isso que eu quero um pouco ministrar nessa noite, porque a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios que quer comai, quer bebai, façai qualquer coisa, façai para a glória de Deus. Então nós precisamos entender de que nós temos um chamado de Deus, que em todo tempo, aonde eu estiver, fazendo o que for, eu preciso ser um representante de Deus aonde eu estiver. Só que nós precisamos lembrar também de que a voz que nós ouvimos quando fomos chamados é a voz que nunca poderá ser esquecida, é a voz do Senhor para nós. É a voz em que nós precisamos lembrar quando estamos vivendo um dia mau, quando estamos vivendo um dia difícil. E um dia mau, um dia difícil, é normal que aconteça na vida de todo aquele que o Senhor chamou. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o Senhor um dia, Ele me chamou. E eu não fiquei olhando para as circunstâncias, eu não fiquei olhando para as minhas condições, eu não fiquei olhando e pensando como que eu vou fazer. Eu preferi continuar olhando para o Senhor e esperando Ele dar as direções, as diretrizes, Ele me falar como que Ele quer que eu faça. De tanto eu ouvir o Senhor falar, quando Ele deu um tempo de falar, eu esperei para que Ele voltasse a falar novamente. E muitas das vezes nós recebemos um chamado do Senhor e a gente começa a achar que não precisa da direção do Senhor. É sobre isso que eu queria falar um pouco aqui nessa noite. Existe um chamado de Deus sobre as nossas vidas. Existe um chamado de Deus e uma promessa de Deus que talvez você ainda não esteja vivendo, porque você não parou para ouvir a direção do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza, que hoje é noite do Senhor ativar o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Nós só precisamos ter uma decisão no nosso coração, que eu preciso exaltar o nome de Deus. Porque o Senhor, Ele faz assim comigo, com você e com todos nós. Ele nos chama para fazermos obras muito grandes. O Senhor não chama menino, o Senhor chama homens para colocar o propósito e a promessa de Deus visível aos olhos de todos, mas tendo um objetivo: o nome do Senhor eu vou exaltar. E quando eu olho para mim, minha vida, eu olho para que você também olhe para a tua vida, para a tua condição, porque Deus nunca chama quem está preparado, Deus chama quem está disposto a ouvir e obedecer. Porque se Deus chamasse alguém que estivesse preparado, o Senhor não precisaria chamar, porque a pessoa iria fazer da sua própria vontade. Mas o Senhor chama os simples para executar uma obra. E todo aquele que o Senhor chamou, o Senhor, Ele cumpriu na vida daquele que Ele chamou a sua promessa. Esse aí eu vou abençoar, esse aí eu vou fazer, esse aí em todo o tempo eu estarei com ele. Nessa noite eu queria te convidar a abrir comigo Gênesis 12, versículos de número 1. Eu quero um pouco pedir ao Senhor para que Ele possa me usar, porque o Senhor Ele ministrou muitas coisas no meu coração em cima desse texto. Eu creio que é o Senhor querendo falar para nós aqui nessa noite. É uma noite em que nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor nos chamou. Tem muita gente que parou porque acha que por estar demorando as promessas de Deus se cumprir, a pessoa parou de continuar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Mas o Senhor vai ver no texto, esse homem teve um chamado de Deus, mas ele não parou. Ele esperou as promessas se cumprir. E quem espera as promessas se cumprir, desfruta de milagres. Abre comigo a tua Bíblia, Gênesis 12, versículos de número 1.
O tema para essa noite é chamados para exaltar o nome do Senhor. Isso é algo que precisa estar registrado dentro de nós, porque na caminhada, mediante as coisas grandes que o Senhor vai permitir que a gente faça, nós podemos nos perder, nós podemos nos deslumbrar com aquilo que o Senhor está permitindo a gente fazer. Mas lembrando, tudo que a gente fizer é para exaltar o nome do Senhor. Então o Senhor vai pegar alguém caído, vai pegar alguém que não tem a menor condições, vai pegar alguém que talvez não saiba nem falar, como foi o caso de Moisés, que tinha dificuldade para falar. Mas o propósito de Deus não estava sobre a fala, estava sobre a pessoa que iria colocar em prática aquilo que Deus havia entregue nas mãos de Moisés. Nessa noite, o Senhor está entregando um chamado nas suas mãos. Eu preciso me levantar assim. Hoje, eu quero cumprir a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque quando eu obedeço ao Senhor, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: como pôde? Ele estava caído e derrotado. Mas são esses que o Senhor ama pegar, os simples. O Senhor ama a simplicidade. Prova disso, seu Filho amado, Jesus, o homem mais simples de todos eles. Nunca exaltou o seu próprio nome. Quando foi tentado no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele nunca puxou, ele nunca roubou a glória de Deus para si. Ele sempre colocou a glória para Deus. Eu creio que é sobre isso que o Senhor quer ministrar nos nossos corações aqui nessa noite. E nós precisamos sair de cena para deixar o Senhor fazer. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a sua família, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhes mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o chamado que Deus tem para Abraão. Só que o chamado de Abraão não começou com Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor chamou o seu pai. O chamado estava sobre o seu pai, mas no meio da caminhada, no meio do caminho, Abraão ele parou e ele se estabeleceu em Adã-Parã. Ali havia um do seu irmão, do seu filho morrido, e ali ele parou também. E a gente aprende que quando o Senhor tem um propósito para se cumprir, se você parar, o Senhor ainda vai te dar um tempo para você voltar. Mas se você continuar parado, o Senhor vai levantar outro no teu lugar. E a pergunta que eu tenho para nós aqui nessa noite: você vai parar ou você vai dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui? Porque o Senhor está chamando homens para dar continuidade àquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Aí eu vou olhar para dentro da minha casa e vou poder entender: o chamado que está sobre os meus filhos foi porque eu disse um sim para o meu Senhor. O destino dos meus filhos foi modificado, foi transformado, porque antes eu decidi amar e entregar a minha vida para o Senhor e deixar Ele trabalhar, deixar Ele fazer. E o texto vai dizer que o Senhor chega para esse homem e dá ordens, dá orientações para ele: olha, deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Aqui eu aprendo muitas coisas com esse chamado do Senhor. O Senhor, quando chamou Abraão, Ele não chamou somente Abraão, Ele chamou toda a sua família, Ele chamou a sua esposa. Ele tinha um propósito sobre esta família. E muitas das vezes, nós quando colocamos o chamado de Deus sobre a nossa vida, a gente passa a deixar algumas pessoas que a gente não pode deixar para trás, porque não vai fazer sentido se eu chamar a minha família. Vou explicar.
Muitas das vezes nós olhamos para a nossa família e nós deixamos a nossa esposa para trás porque ela foi muito útil por um tempo, mas daqui para frente ela está roubando o meu chamado, ela está roubando a minha cena, ela está roubando o propósito de Deus na minha vida. Só que o Senhor chamou uma família, porque Abrão sozinho jamais poderia fazer o quê? Ser uma grande nação se não levasse consigo a sua esposa. Só que na caminhada com o Senhor, muitas das vezes, o nosso nome vai ficar conhecido, porque o Senhor falou: eu farei de ti uma grande nação, o teu nome será conhecido, eu vou te exaltar. E é nesse caminho que muitas das vezes a gente se perde. É nesse caminho que muitas das vezes a gente começa a ver que aquilo que começou muito pequenininho está ganhando um formato, está crescendo, e pode crescer o chamado. O que não pode crescer são as minhas vontades, as minhas vaidades, de eu começar a achar que eu sou o que está fazendo acontecer, porque o que faz acontecer nas nossas vidas é o Senhor Jesus, é aquele que te chamou, é aquele que te capacitou. E eu não sei como que vocês conversam com Deus, eu não sei como que vocês levam a vida para Deus, mas sabe como eu falo para Deus? Senhor, me ensina a fazer todas as coisas, porque eu não sei como fazer. Sabe o que é isso? É se tornar dependente de Deus para todas as coisas. E quando eu começo a depender de todas as coisas em Deus, o Senhor, Ele começa a liberar o próximo passo que eu preciso seguir. Só que o texto vai dizer no versículo de número 3: abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existe uma promessa, que Deus já falou, que eu vou te abençoar. Então eu preciso crer que em todo tempo as bênçãos do Senhor, elas já estão sobre a minha vida. O chamado que Deus tem para a minha vida já está abençoado por aquele que me chamou. Então eu só fui chamado para colocar o plano de Deus em ação. Eu fui chamado para que o plano de Deus se cumpra na totalidade. Então eu preciso lembrar que quem me chamou, que quem te chamou, não foi um homem, não foi ninguém, foi Deus. A voz do Todo-Poderoso, ela parou um dia e falou: filho, eu estou contando com você, eu tenho um propósito com você, eu escolhi você, através de você, eu farei uma grande nação. Só que para ser uma grande nação, Sara também precisou ir junto. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, ela não está aqui, nós nos encontramos para sermos também uma grande nação. E muitas foram as vezes em que eu recebi ajuda das mãos da minha esposa. Muitas foram as vezes em que a minha esposa levava um prato de comida para mim. Eu não posso esquecer de quem me estendeu a mão. E muitas das vezes a gente olha para dentro do nosso casamento, a gente olha para dentro do nosso relacionamento e logo pensa: está tudo tão difícil. Sabe por que muitas das vezes fica difícil? Porque eu quero olhar para aquilo que está dando certo para mim, mas eu preciso olhar para a minha família. Eu preciso entender que o Senhor, quando Ele me chamou, Ele chamou a minha família, Ele chamou os meus filhos, Ele chamou a minha esposa junto para cumprir um propósito, porque Abrão, ele jamais poderia gerar sozinho, amém? Mas e quando chega um momento difícil? O que passa na nossa cabeça? Quantos não são os que pensam em desistir do chamado e colocar a culpa em quem saiu junto conosco? Sim ou não? A gente olha para o cenário, vê que as coisas não estão acontecendo. O Senhor fala que eu serei o pai de uma multidão. Chamou Abraão com 75 anos. O tempo passa, nada acontece. Passam-se 25 anos, cadê a minha promessa? E o que passa na cabeça de nós quando a gente não vê as promessas se cumprirem? Primeiro pensamento: será que foi Deus que falou? Será que realmente as promessas que eu ouvi foram Deus falando para mim que através de mim nós seríamos uma grande nação? Só que você não vê no texto Abrão desistindo. Você vê Abrão ali todo o tempo persistindo, insistindo e ficando e permanecendo. E passou-se 25 anos e a mulher dele gerou. Quando tudo era improvável, quando tudo era impossível, a mulher não gerava, ela era infértil, não produzia.
mas no tempo da promessa, o Senhor fez aquela mulher gerar. Só que o texto vai dizer que era para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, deixar todo mundo para trás. E o que muita gente faz? A gente leva conosco quem Deus já disse para nós assim: olha, deixa para trás, porque aquilo que você está querendo levar vai gerar problema lá na frente. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão era um homem muito rico, tinha muitos gados, e Ló também, quando foi com ele, ele prosperou muito. Sabe o que eu aprendo? Quem anda com aquele que foi chamado para liberar uma palavra e cumprir um propósito de Deus, se você andar do lado de quem tem bênção, você também será abençoado. Aí eu te pergunto, você tem percebido que Deus te chamou para ser bênção na vida do outro? Porque Abraão foi chamado para ser uma bênção na vida de todos os outros, que ele diz assim, ó, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Você tem sido bênção na vida do próximo? Você tem colocado o seu coração para o próximo, para o teu irmão, para o teu amigo? Você tem sentido falta de alguém que estava no nosso lado ontem, que hoje talvez não esteja mais? Você tem se alegrado quando alguém estende a mão para você? Você tem se alegrado quando alguém conta com você? Quando alguém preocupa com você? Se tem algo que alegra o meu coração todas as vezes que eu estou aqui dentro, é ver alguém entrar por aquela porta, é ver você chegar, é ver cada um de nós chegar. E nós estamos aqui cumprindo uma promessa que começou com Abraão. Abraão, ele teve um chamado, e o seu posicionamento fez com que de fato ele fosse pai de uma multidão, pai de cada um de nós aqui nessa noite. Mas se num momento em que vem a dificuldade para nós, o que nós estamos fazendo? Quais são as nossas amizades? Quem são as pessoas que estão andando conosco? Elas têm nos motivado a permanecer buscando a promessa se cumprir nas nossas vidas? Mas o Senhor chega para um homem e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou lhe mostrar o lugar para onde você está indo. Sabe por que muita da gente já parou? Porque quer ver um lugar que Deus ainda nem mostrou. Mas é noite da gente sair de onde nós estamos. É noite que a gente precisa acreditar que o chamado que Deus tem para a minha vida, ele só vai se cumprir se de fato eu me posicionar e sair. Gênesis 12, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, a sua família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É preciso sair. Só que muitas das vezes a gente não consegue deixar coisas para trás. Quantos casamentos hoje que a gente vê que quando casa, leva para dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, o sogro, a sogra, e isso tem destruído quantos casamentos? Quantos casamentos a gente tem visto que foram impedidos de viver a plenitude daquilo que Deus queria fazer, porque não cortou aquilo que Deus falou assim, ó, deixa para trás tudo. Se você não conseguir deixar tudo para trás, nós com certeza teremos problema. Quem aqui já não viveu problema? Porque não deixou algumas coisas para trás. Mas eu quero te dizer algo: ainda é tempo para você cortar tudo aquilo que precisa ser cortado. É noite em que eu preciso me posicionar. Chega, eu quero obedecer a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Gênesis 13: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe junto com a sua mulher, com Ló, com quem tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas em Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado, muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram um desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra.
Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Aqui eu entendo que porque Abraão não deixou seu sobrinho para trás, Deus ele precisou entrar para poder separar, para poder cortar, para poder tirar aquilo que a gente nunca deveria ter levado conosco. Você consegue entender que Deus, quando ele fala algo para nós, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que ele nos orientou? Deixa sua terra, sua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Só que Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló, porque o seu pai havia morrido, ou seja, o irmão de Abraão havia morrido, então ele se sensibilizou e ele levou Ló. Só que o Senhor permitiu que eles tivessem uma contenda, um conflito. Eles tiveram que se separar, porque aonde eles estavam não havia alimento para os seus gados. Os dois eram muito ricos. E Abraão, ele chega para Ló, pergunta para ele: para onde você quer ir? E Ló escolhe os caminhos que aos seus olhos eram muito melhores. E Abraão, ele segue para um outro lado. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Aquele que o Senhor chamou e disse que faria sobre ele uma grande nação, é aquele que acompanha a bênção. Não importa o lugar para onde o Senhor te mandar ir, a bênção vai acompanhar aquele que tem um chamado de Deus. E Abraão, ele escolhe o lado mais difícil, porque permite que o seu sobrinho escolha o melhor lugar para ir. Logo quando viu os campos verdejantes, ele escolheu o caminho que era melhor. Só que no final era caminho de morte. Abraão, Ló acabou indo para o Egito. Ele caiu, sabe onde? Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor vai dizer que depois da separação entre eles, o versículo 19, versículo 16, 19, versículo 16. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão e também sua mulher e as duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás nem para o vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Aqui o Senhor ele permitiu que os anjos chamassem Ló e o protegessem para que eles não morressem quando houve uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. Ló, ele foi visitado pelo anjo, o anjo deu direção para ele e conseguiu remover ele de dentro do lugar onde havia uma grande destruição. Só que um anjo chega para Ló e dá algumas direções: olha, segue este caminho. E quantos são os que já receberam uma direção do Senhor para seguir um caminho, mas que colocaram no seu próprio coração? Não, eu quero ir para um lugar aonde eu desejo ir. Só que toda vez que você decidir não ouvir a voz de Deus e escolher o caminho que para você é melhor, vai trazer morte sobre as nossas próprias vidas. Então eu aprendo que se eu for um homem que for temente ao Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor e obedecer para levar-me para o lugar onde o Senhor quer que eu seja levado. E o texto ele continua dizendo assim: mas Ló nos suplicou: não, meu Senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo e um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. O que o anjo diz? Eu tenho um caminho para você, eu tenho um lugar seguro para você. Mas Ló colocou no seu coração o lugar que ele queria se estabelecer. Eu creio que muitos de nós começamos uma caminhada com o Senhor de uma forma em que o Senhor tem nos chamado para viver o propósito de Deus, mas que no meio da caminhada algumas coisas vão tirar ou tentar fazer com que a gente olhe para um lugar e pense: o lugar para onde eu quero ir é melhor. Mas o Senhor, Ele tem um caminho certo para cada um de nós. Eu não sei se vocês estão permitindo que as suas amizades estejam influenciando a vida de vocês. Eu não sei quais são os caminhos que a gente faz uma vez que a gente não está mais reunido aqui.
mas eu preciso obedecer à voz do Senhor em todo tempo. A palavra do Senhor vai dizer que toda vez que um homem colocar no seu coração que aquilo que ele quer fazer é certo, o caminho será caminho de morte. São caminhos que são irreversíveis, porque não há uma obediência. E quando 19:21 diz assim: está bem, disse o anjo, atenderei o seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. E se explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou em Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente, além de outras cidades. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. O que eu aprendo com isso, irmão? Por que uma mulher ela olhou para trás? Por que ela olhou para a cidade que estava sendo destruída? Porque sentiu saudade, sentiu falta dos lugares que ela ficou acostumada a seguir. E quantos de nós, muitas das vezes, não é assim? O Senhor já falou para nós que os caminhos que a gente andava eram caminhos errados, mas a gente insiste em querer andar com pessoas que nos levam para os caminhos errados. Mas hoje é noite, em que o Senhor está falando assim: filho, continua me obedecendo, continua ouvindo a minha voz. E muitas das vezes hoje nós estamos saindo do propósito do Senhor porque nós queremos ouvir a voz do homem. Mas repara, toda vez que a gente começa a ouvir a voz do homem, o homem nos tira do propósito de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: aquele homem com 99 anos, que ouviu Deus dizer: através de ti eu farei uma grande nação, começou a gerar. Quer começar a gerar? Obedece ao Senhor. Só que quando o Senhor nos chama para nos dar um propósito, para nos fazer cumprir o seu propósito, nós vamos olhar para o cenário, para as condições, nós vamos pensar: como é difícil fazer acontecer aquilo que Deus depositou nas minhas mãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor chama homens que vão fazer o propósito de Deus, que é muito grande, acontecerem. E olha o que Deus está fazendo na sua vida. Então não para, não desista. Na primeira dificuldade a gente logo pensa: não foi Deus que me chamou. Quem tem vida com Deus e ouve Deus chamar, nunca se esquece da voz daquele que nos chamou pela primeira vez. Eu não sei, mas se tem coisa na tua vida que ainda não começou a acontecer, não desista, não pare, permaneça, continua, porque o Senhor, Ele trabalha para os que nele confiam. E eu confio no Senhor, porque eu sei que quem me chamou foi o Senhor. Fernando, você precisa acreditar que foi o Senhor que te chamou. Irmão, você precisa acreditar. Danilo, cada um de nós, foi o Senhor quem nos chamou para uma grande obra. Mas eu não sei fazer, não sei como começa. Não é para você pensar em fazer com o teu jeito, é para você seguir a orientação daquele que te chamou. Filho, por mais difícil que possa parecer estar na tua vida, deixa, porque eu faço nova todas as coisas. Só que as pessoas vão dizer que a gente não vai conseguir. Mas se eu ouço a voz daquele que me chamou, eu tenho uma certeza: está difícil, mas o Senhor, Ele sendo comigo, tudo vai ficar favorável. Sabe como foi o meu dia hoje, irmão? Eu fiquei o dia inteiro ali atrás para botar esse computador para funcionar. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Mas hoje está funcionando. Sabe por quê? Porque eu não desisti, porque eu não parei, porque eu não pensei assim: não vai dar certo. Em todo o tempo eu pensava: vai dar certo, porque é para fazer o nome do Senhor ser exaltado. Então muitas das vezes a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente vê a obra do Senhor acontecendo, a gente começa a achar que somos nós. Eu no domingo passado, do culto de Páscoa, eu havia pregado, e um irmão que virou para mim e falou assim: pastor, como que Deus te usou no culto? Eu estava pegando fogo, eu ouvi aquilo que não entrou no meu coração, eu guardei. No outro domingo, de novo, ele falou: pastor, o Senhor te usou muito para falar comigo. Eu comecei a achar. Eu comecei a me achar, meu. No outro culto, no outro domingo, uma semana depois, eu não sabia onde eu tinha escrito nada. Eu não conseguia enxergar nada.
eu não conseguia ver nada, e eu pensei, meu Deus, fugiu tudo. Toda vez que a gente achar ser alguma coisa, o Senhor vai esvaziar a gente. Toda vez que eu pensar que sou alguma coisa, o Senhor vai me colocar no meu lugar. Filho, sou eu quem faço todas as coisas na tua vida. Sou eu quem faço tudo acontecer para que o meu nome seja exaltado. Sabe por que o Senhor pega os improváveis? Porque se Ele pegar alguém que é muito grande, o nome dele não é exaltado. Lembra daquele homem que foi lutar com 32 mil homens, um exército que parecia ser muito grande? Aí o Senhor fala, não, você vai lutar só com 300. Se você lutar com muita gente, é o teu nome que é exaltado. Mas se você lutar com as armas certas, sabendo que a vitória que Deus te deu foi porque Ele concedeu, aí o nome dele sim é que vai ser exaltado. Está passando por dificuldade alguém aqui? Está passando por algum momento? Fica tranquilo, porque se tu tem vida com Deus, Ele muda a tua história. Se você tem vida com Deus, Ele entra na tua causa e mostra quem é o nosso Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aquele que me chamou é fiel para cumprir. Aquele que te chamou é fiel para cumprir os propósitos na tua vida. Ah, mas está difícil, eu não sei como fazer. Permanece, porque é o nome dele que tem que ser exaltado. Aleluia. Então, o que eu vou temer, irmãos? Uma vez que eu sei que foi Deus que me separou para fazer o nome dele ser exaltado. Tudo que você tem feito tem sido feito para exaltar o nome do Senhor. Hoje eu quero compartilhar de algo. Eu ganhei um presente. Um irmão, ele começou um propósito. Deus abençoou ele para algo. E a primeira venda dele, ele não cobrou. Ele pegou uma sacola e falou assim, pastor, isso aqui são as minhas primícias. É algo de comer, tá, irmãos? Não é dinheiro, não. Mas quando aquele homem me entregou aquilo, eu falei, esse aí, Deus vai abençoar. Ele consagrou a sua primeira negociação, a sua primeira venda, ele consagrou ao Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? Honrar a fé daquele que consagrou, porque nós devemos consagrar tudo e todas as coisas ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem, ele consagrava, ele caminhava, levantava um altar de adoração ao Senhor. Ele caminhava, levantava um altar de adoração ao Senhor. E quando estava difícil para ele, o que ele fazia? Adorava ao Senhor em todo o tempo. Nós somos os homens que foi chamado pelo Senhor para exaltar o nome dele nessa cidade, meus irmãos. Mas pastor, tem sido difícil. Se você olhar para a dificuldade, você não vê Cristo. Se você olhar para aquilo que aconteceu na tua vida, você não vê Cristo. Mas em tudo Cristo também tem dado livramento para mim e para você. Hoje um rapaz veio consertar o computador aqui, ele parou a moto dele num lugar. Aí ele falou assim, o Senhor falou assim, ó, tira a moto daqui agora. Ele tirou a moto. Quando ele tirou a moto, um carro capotou exatamente onde ele estava. Bateu em outro carro, bateu em outro carro. E a notícia chegou para mim. Pastor, bateram no meu carro. Disse, tu estava lá dentro? Não. Teus filhos estavam lá dentro? Não. Então esse é livramento de Deus, porque aonde bateu não tem problema, a gente conserta, mas eu não poderia pegar naquele que tinha sido chamado para receber uma promessa. Então vejam o cuidado de Deus para aquele que todo o tempo ouve a sua voz. O rapaz que veio consertar o computador para mim hoje, ele falou, pastor, eu parei a minha moto no lugar, eu senti Deus falar, tira daí, sai daí. Sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor em todo o tempo está cuidando de nós, irmão. Só que a gente quer ver a promessa acontecer no meu tempo, mas eu preciso entender que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Mas no tempo de Deus, aquilo que Ele fizer será para exaltar o nome dEle. Pastor, o que eu faço na minha casa? Chamo por Ele. Pastor, o que eu faço na minha vida? Chamo por Ele. É Ele quem te chamou, irmãos. Não tenha medo. Ah, mas eu não estou vendo. Só espera, só confia, porque o Senhor está trabalhando. Confie no Senhor em todo o tempo. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite.
E o Senhor diz assim, ó, o Senhor não nos chamou para ajudarmos, o Senhor nos chamou para obedecermos. Muitas das vezes a gente quer ajudar a Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não quer a tua ajuda, o Senhor quer te ajudar a cumprir o propósito que Ele nos chamou para fazer. Mas se eu colocar a minha mão, eu estrago o projeto de Deus. Mas quando eu confio, Deus é exaltado naquilo que Ele me chamou para fazer. Queremos ajudar o Senhor, e toda vez que queremos ajudar o Senhor, não veremos a promessa se cumprir em nossas vidas. Deus não te chamou para você ajudar. Deus te chamou para você obedecer aquilo que Ele chamou para você fazer. E quando eu obedeço, eu vejo a promessa de Deus. É isso que Deus colocou no meu coração. Filho, farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Mas olha o que está no meio do texto: o abençoarei e o tornarei famoso. Mas não é para tomar a glória de Deus. Você ficou famoso, mas foi o nome do Senhor que foi exaltado através da tua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. O nome do Senhor em todo o tempo precisa ser exaltado. Você tem feito tudo para exaltar o nome de Deus? Porque se você tem feito para exaltar o nome de Deus, pode ter certeza que as bênçãos do Senhor em todo o tempo elas estarão dentro da tua casa, dentro da tua família, sobre os teus filhos, porque o chamado de Deus é sobre a família. Deus é Deus de paz, irmão. Quando o Senhor chama uma família, Ele honra a família inteira. Nós hoje estamos aqui sendo honrados porque Abraão ouviu o chamado dele. Nós somos a multidão que ele formou porque ouviu o chamado de Deus. Coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você.